Falando um pouco sobre o cisto dentígero, a imagem bem característica, a imagem radiográfica bem característica é essa que podemos observar. É um cisto que ele se forma ao redor da coroa de um dente não erupcionado. Portanto, vamos lembrar, o paradentário, o dente está parcialmente erupcionado. No cisto dentígero, o dente não está erupcionado. E essa lesão, essa imagem radiolúcida que a gente observa na radiografia em volta da coroa do dente, ela se liga ao dente pela junção amelo-sementária. Essa informação é importante para diferenciar o cisto dentígero de outros cistos, como, por exemplo, o cisto paradentário. O cisto dentígero, a imagem radiolúcida, ela vai estar conectada com o dente através da junção amelo-sementária. E o dente é vital porque é um dente não erupcionado. Já em relação às características radiográficas, já falei um pouco, mas é justamente isso, uma imagem radiolúcida que envolve a coroa de um dente não erupcionado. Ela é corticalizada também, como geralmente a maioria dos cistos tem essa corticalização, e é ligado através da junção amelo-sementária, como podemos observar nessa imagem radiográfica. E o cisto dentígero, ele acomete mais os terceiros molares ou o canino superior. Outra informação importante sobre o cisto dentígero é que ele tem a capacidade de deslocar e reabsorver os dentes adjacentes. Ele também pode deslocar o dente associado à lesão. O dente que está relacionado com o cisto dentígero pode se deslocar a grandes distâncias e geralmente é uma direção mais apical. Podemos observar aqui nessa radiografia de Towne reversa que o terceiro molar direito ele é deslocado, ele tem um cisto, é portador de um cisto dentígero e ele foi totalmente deslocado para a base da mandíbula. Também nesse recorte de uma radiografia panorâmica, observamos o deslocamento do dente para a base da mandíbula. Acho que é o dente, o canino, para a base da mandíbula. Portanto, o cisto dentígero não é tão bonzinho assim, ele é lindo assim, na radiografia, quando ele está pequeno, fica bem corticalizado, mas ele tem esse comportamento mais, talvez a palavra certa não seria agressivo, mas ele tem esse comportamento que não seria muito de um cisto, já que ele consegue deslocar a grandes distâncias e ele também é capaz de reabsorver raízes de dentes adjacentes, como podemos observar nessas duas imagens. Na panorâmica superiormente, a gente observa que tem uma reabsorção das raízes. Desse cisto dentígero já no estágio bem avançado, ele é capaz de reabsorver raízes. Aqui um aumento dessa panorâmica e observa-se a reabsorção das raízes por conta do cisto dentígero. Em relação às variações radiográficas que esse cisto dentígero pode ter, foi dividido então em cisto dentígero central, lateral e circunferencial. O central, ele envolve toda a coroa desse dente e é sempre importante, a característica principal do cisto dentígero é que essa imagem radiolúcida, esse cisto, ele está ligado ao dente através da junção amelo-sementária. E o dente, ele não é erupcionado. Portanto, aqui, um recorte de uma radiografia panorâmica, observamos essa variante radiográfica do cisto dentígero, a variante central. A lateral, ele está mais para a lateral, mas a coroa é totalmente envolvida e é ligado só apenas de um lado pela junção amelo-sementária. Aqui um cisto lateral. É o que faz o diagnóstico diferencial lá com o cisto periodontal lateral.
E o cisto circunferencial, que ele envolve totalmente esse dente. Totalmente o dente. Aqui mais radiografias para exemplificar a variante central, a variante lateral e a circunferencial. Os diagnósticos diferenciais do cisto dentígero, eu já falei sobre o cisto periodontal lateral, mas também faz com folículo hiperplásico. Por quê? Com o folículo hiperplásico, o folículo dentário, ele estando num tamanho maior, ele pode lembrar um cisto dentígero. Mas Neville e colaboradores, em 2009, eles afirmam que quando o folículo dentário ele é menor que 3 milímetros, mesmo esse folículo hiperplásico, mas ele com esse tamanho inferior a 3 milímetros, ele ainda é considerado um folículo. Acima de 3 milímetros, ele já é considerado um cisto dentígero. Portanto, nessa periapical, observamos um cisto dentígero. Já nessa periapical aqui do nosso lado esquerdo, observa-se um folículo dentário. Podemos também fazer um diagnóstico diferencial do cisto dentígero com tumor odontogênico ceratocístico e com outras lesões que circundam a coroa de um dente não erupcionado. Vamos falar agora sobre o cisto periodontal lateral. É pouco frequente, não é tão frequente como o cisto dentígero. Ele já vai estar localizado lateralmente à raiz e os dentes são vitais. Podemos então fazer um diagnóstico diferencial lá com cisto radicular, sendo que no cisto radicular, se ele estiver envolvendo um forame lateral da raiz, ele pode lembrar um cisto periodontal lateral por conta da localização, mas no cisto radicular o dente é não vital e no cisto periodontal lateral o dente é vital. E ele acomete frequentemente os caninos e os premolares inferiores. A gente sempre vai observar mais o cisto periodontal lateral nesses dentes, caninos e premolares inferiores. Na radiografia, o cisto periodontal lateral, ele se apresenta como uma imagem radiolúcida, pode ser unilocular ou multilocular. Quando é multilocular, ele vai lembrar os cachos de uva e é chamado de cisto botrioide. Nessas duas radiografias, essa radiografia periapical já cortada aqui, as incisais dos dentes, mas observamos essa imagem radiolúcida lateralmente à raiz de um dente, o dente vital. Esse cisto periodontal lateral maior, bem maior, ele pode afastar as raízes, deslocar essas raízes, como podemos observar nessa periapical. O diagnóstico diferencial se dá, então, com o cisto odontogênico queratocístico e com o cisto radicular lateral, como falei. Aqui essas imagens radiográficas mostrando o cisto odontogênico botrioide, que é a variante multilocular do cisto periodontal lateral. Então, podemos observar essas multiloculações do cisto multilocular. É o periodontal lateral, mas na variante multilocular.